como temos visto, a carta aos Romanos começa mostrando o quão fundo, o quão baixo o ser humano desceu por causa dos seus pecados e como ele se encontrava perante os olhos de Deus. Vemos também o grande plano da salvação de Deus para resgatar este pecador, a eficácia da obra de Cristo, o valor da obra de Cristo. Vemos o apóstolo apresentando o valor e os efeitos desta obra na vida do crente agora em Cristo. Capítulo 5, 6, 7. E onde nós estamos no capítulo 8, vemos que esta obra vai culminar nos eternos conselhos de Deus. E vemos que a salvação não foi um plano de urgência, não foi algo que Deus tomou na corrida, uma decisão na corrida, no desespero, porque Adão falhou, pecou, então Deus teve que trazer esta salvação como emergência, porque o que nós temos aqui nos leva para os eternos conselhos de Deus, aonde os seus filhos, essas pessoas regeneradas, essas pessoas que caíram tanto, nós vemos nos versículos 29 e 30, principalmente, algo que estava já no coração de Deus e que, enfim, vai se cumprir. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. É importante notar a forma em que estão essas palavras. Versículo 29, versículo 28, diz também: o que dantes conheceu não está no futuro, nem no presente. A sua forma está em algo que aconteceu já no passado e que tem o seu valor no presente e eternamente. Conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então, algo que aconteceu nos planos de Deus no passado, mas que tem valor no presente e valor no futuro. Existem outros versículos que nos ajudarão esta noite a compreender um pouco isto que Deus nos revelou, tem nos revelado. Este assunto aqui é um assunto mais direcionado para os filhos de Deus, os crentes, aqueles que já estão dentro da família de Deus. Não adianta nada explicar isto para um incrédulo, vai criar grande confusão e não é um ensinamento bíblico. O que o pecador tem que ouvir é que ele precisa ser salvo e que existe salvação para ele. Mas depois de entrar dentro da casa, no novo nascimento, na família de Deus, nós vemos que nós fomos eleitos, escolhidos por Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Esses que ele escolheu, ele chamou, e também ele predestinou, e justificou e glorificou. Paulo está tratando um assunto, por isso que ele está destacando estas verdades aqui. Ele está querendo nos dizer, para os que receberam esta carta, que não tem como falhar a obra de Cristo, não tem como dar errado. Porque o plano da salvação de Deus é tão bem arquitetado
que não é pelo fato do mundo ter existido que Deus decidiu salvar as pessoas, porque o plano foi antes da criação do mundo. Então não foi o que aconteceu, o que iria acontecer, ou dependesse alguma coisa do mundo e nem dessas pessoas. Porque ele decidiu quando nada existia, nem mesmo o pecado. Confesso que não tenho condições de explicar tudo, mas alguma coisa podemos ler, outras partes das Escrituras esta noite, seria interessante para nós aproveitarmos. Termos o cuidado de não dizer coisas que não está escrito, como existem muitas doutrinas que exageraram de um lado e de outro, mas temos as Escrituras para ficarmos com ela e nos limitar a ela, a que Deus tem revelado. Depois, na sequência do versículo 31 até 39, então Paulo ele faz várias perguntas em vista desta grande obra da salvação, aonde ele já começou lá no início do seu livro, e vai até onde chegamos, culminando na glorificação, no maior clímax da obra da salvação, glorificação, enfim, a conclusão. Então ele faz as perguntas, ele mesmo responde. Que diremos, pois, a estas coisas? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, não tem como dar errado. Não tem como o plano de Deus, a salvação de Deus, os seus filhos não receberem aquilo que está sendo prometido, porque o assunto não é simplesmente uma coisa de agora, mas é coisa eterna. Então, não vou considerar os versículos 31 a 39, depois vamos pensar juntos. Nós ouvimos a leitura, as perguntas com a indagação, a possibilidade. Então, Paulo faz uma varredura, céus e terra e inferno, para ver se existe alguém, alguma criatura. Porque só Deus é Deus, só Ele não é criado. Mas em toda a criação não existe nada e ninguém que possa nos mover do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá separar, afastar, criar aquele espaço de separação, rompimento. Nada nesta criação pode nos separar deste amor. O que você tem dito, então, nada pegou Deus de surpresa, porque Deus, ele, lá na eternidade, adentro, que a nossa mente e explicação não alcança, para ele já era tudo nu e patente. Ele sabia muito bem o que ia acontecer. Se não fosse assim, mas então Deus tem fraqueza, pegou, falhou o plano dele. Não falhou. Ele sabia muito bem de tudo que ia acontecer e já tudo estava planejado. Por exemplo, estou olhando aqui para o livro de Efésios, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E aí segue. Lemos também descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo. Lemos também coisa que a gente lê, mas como pode ser isso se esses crentes ainda estavam aqui na terra? Nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, né? E assim por diante. Então, tudo estava já nos planos de Deus. E segue o nosso estudo hoje, que é muito interessante. Eu ia pedir
Eu ia ler esses versículos, mas para ajudar, Efésios, capítulo 1, onde o senhor leu, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensível. Então aqui nós temos a eleição diante dele em amor, elegeu nele, em Cristo. Nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Então, antes que as coisas se tornassem existentes, nós já fomos escolhidos. Deus nos escolheu em Cristo. Como isto? Pois é o que a Bíblia diz. É um assunto talvez que não se consiga raciocinar totalmente. E nos predestinou para filhos de adoção. Então temos eleição e predestinação. Eleição é uma escolha. Predestinação é um predestino. Então, eleição, uma coisa. Destinação. Então, eleição nos fala de uma escolha. Predestinação nos fala de um predestino. Qual era o predestino que Deus tinha para essas pessoas que foram elegidas? Para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo. Então, Deus queria seres humanos, mas como filhos, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, o bom prazer, a boa escolha dele, para louvor da sua glória, para louvor e glória da sua graça. Versículo 11. Nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Então, a predestinação é para ser filhos por adoção em Cristo, para a glória de Deus, mas também para receber uma herança. Então, o predestino destes crentes é para ser como filhos de Deus, irrepreensíveis, diz aqui, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Vamos para 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eleitos, novamente, tem a palavra, segundo a presciência, um conhecimento, uma presciência, um conhecimento antes daquilo acontecer. Só é bom destacar que nesta eleição de Deus em relação aos seus filhos, não é que ele sabia quem ia crer e então ele escolheu aqueles que ele ia crer. Daí não seria presciência. Não seria uma escolha livre de Deus. Ele está escolhendo aqueles que já iam crer. Não é assim. Esta presciência de Deus, ele escolheu. Ele conhecia os seus filhos e ele elegeu esses filhos. E para finalizar, vamos para Tito. Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Novamente, os eleitos de Deus. Então, este é um assunto que diz respeito a somente os crentes, os salvos. Este assunto anima o povo de Deus, anima os crentes, saber que ele estava nos pensamentos de Deus, foi elegido por Deus, predestinado por Deus, e como nós temos aqui, temos o chamado, começando no versículo 28, daqueles que são chamados pelo seu decreto.
é mais do que ser chamado para ouvir o Evangelho, é mais que receber um convite na porta da casa. Esse chamado aqui é um chamado objetivo, um chamado eficaz, que vem de Deus. Diz o chamado segundo o seu decreto. É mais do que o convite para a salvação. Mas, como disse, tudo isso está relacionado ao crente, à pessoa salva. Então, quero ouvir os irmãos agora. Uma pergunta, tem um monte de perguntas. Predestinou, nós podemos ligar com o livro da vida? Porque nós lemos de Filipenses, os que estão, até o apóstolo Paulo fala, dos que estão escritos no livro da vida, né? Em Apocalipse, nós lemos daqueles que não estão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Porque eu estou pensando na salvação. Às vezes a gente escuta, ele se arrependeu dos seus pecados, ele aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele foi escrito no livro da vida. Ele já estava escrito no livro da vida? Ou foi escrito no acto? Pensando nesse... Acho que faz parte, né? Se é algo que está relacionado com se os versículos que você está lendo está relacionado com algo presente, então é algo presente, porque tem os dois lados, né? Que eles caminham juntos, não podemos, não há conciliação, não podemos misturar. Só Deus, Ele nos revelou as duas coisas. A responsabilidade do ser humano, a responsabilidade do homem e a escolha de Deus, os propósitos de Deus. Então, talvez isso está relacionado com aquela parte da escolha, com confiar em Cristo, seu nome ser escrito no livro da vida. Então, segue uma linha, né? Não sei se dá para dizer isso. Uma coisa podemos dizer, se salvou, seu nome está escrito no livro da vida. Agora, dizer que estava antes, eu entendo essa predestinação que temos aqui, né? Mas temos que ir com calma. O que podemos dizer é que o pecador se salvou hoje. Às 8 horas da noite, seu nome entrou no livro da vida. Bom, para Deus nada era oculto, não é, né? Deus já sabia. É como a eleição, né? Mas é porque o assunto ali também, você leu, desde a criação do mundo, então está ligado mais com a criação, mais com as coisas existentes. O livro da vida está ligado mais com isto. Tá? Porque a obra de Cristo também está ligado com o presente, com a criação do mundo, com o seu sacrifício. A fé também. Então, provavelmente que o assunto do livro da vida, então ele não está ligado, a ligação dele está ligada com a criação. Mas você citou Filipenses, né? Cujos nomes estão. Por que Paulo sabia? Porque eram pessoas salvas. E agora estão, sim. Como nós sabemos também. Cada pessoa salva, o seu nome está no livro da vida. Quem sabe, muitas pessoas que se dizem salvas e o seu nome não está lá, porque não são. Então, para mim, é um ponto bem... Sim, e a Bíblia não diz, então, não deixa se chamar assim. Ele está ligado, como... E lá, quando fala no livro da vida, está mais direcionado com as pessoas que estão naquela época ali, né? Então, desde a criação do mundo. Para Deus, nada está oculto, né? Pensando na eleição, né? Aí tem uma placa lá fora, entre. Qualquer pecador, branco, preto, rico, pobre, um mendigo, entra. Mas lá nem adianta, não, tem que entrar. Entrou, escolhi. Então, para mim, isso é muito solene, mas não é tão fácil para explicar.
A nossa atitude para com o mundo pecador é a mesma atitude de Cristo e dos apóstolos. Nunca falaram sobre eleição. Cristo, ele atendia a todos. Sim. Se tu queres, tu pode limpar-me. O gadareno, ele foi em busca dele. Zaqueu estava ali procurando. Ou estava procurando ele, ou ele estava procurando eles. Então, isso é que nós devemos pregar para o mundo. Porque há uma doutrina. Se eu vou me salvar, eu vou me salvar. Não vou me preocupar com esse assunto. Se eu for para ser salvo, eu vou me salvar. Não é bem assim. Ele precisa ouvir o Evangelho, precisa buscar essa salvação, se interessar, né? Claro, a boa mão de Deus está operando, né? Mas não é ficar tranquilo nos seus pecados e lá nos 99 anos, se eu vou me salvar, eu vou me salvar. Não é por esse caminho. A Bíblia não ensina isso. Não ensina. Então, quem tem esse pensamento é porque não quer ser salvo. Não vai salvar. Não quer. Não quer. Eu gosto muito da história do eunuco, nos mostra pelo menos um pouquinho, né, os propósitos divinos de Deus, no início, a trajetória, tudo, e preparando o evangelista Filipe, e também o eunuco, e a responsabilidade desse homem eunuco também. E como todos nós, né? Pensando na nossa história, né? Como é que chegamos a ouvir o Evangelho? Por isso que o assunto aqui é para os crentes, né? Sim. Para os crentes. Porque quando vamos entrar quanto pecador, daí há muitas perguntas. Né? Sim. Muitas. Que a Bíblia não responde. Isso. E alguns se atreveram a responder. E aí erraram. Como diz alguém, se Deus nos respondesse tudo, ele não seria Deus. Porque o ser humano não tem capacidade para tudo isso. Mas ele é Deus, então há este assunto aqui que é para o crente. Né? E pensando no lado do Evangelho, em si o Evangelho e Deus e o seu Espírito hão de fazer tudo para que pessoas sejam salvas. Né? Sim. Então, como já foi pensado, né? E o eunuco mesmo, né? Então aquele homem, ele queria a salvação, estava lendo e precisava alguém para explicar. Então Deus encaminhou. Então, a grande ceia é um bom exemplo, né? estava pensando nela. Então, Aqueles que foram convidados, né? Se eles tivessem entrado para aquela grande ceia, iam descobrir isto que cada pessoa hoje salva descobre. Né? E sempre, por exemplo, nessa parábola, a perdição daqueles não foi atribuído porque Deus não escolheu eles, não elegeu. Vamos aprender isso no próximo capítulo 9. Existe, a Bíblia descreve a eleição dos salvos, mas nunca, Deus escolheu para ser salvos aqueles, mas nunca descreve que Deus escolheu aqueles para se perder. Nunca a Bíblia diz isto. Todos os perdidos, eles mesmos fizeram a escolha deles. Então, como explicar isto? Deus não nos explicou. O Senhor Jesus citou: Deus amou o mundo, né? O mundo, a humanidade, todo mundo. Brasileiro, chinês, japonês, russo. Agora eu creio que o nosso irmão citou o caso do eunuco. O Evangelho é pregado a todo mundo. Mas eu penso que Deus sabe, na sabedoria dele, quem são os que querem. E ele providencia nele. Não temos dúvida para que disso. haja um encontro entre aquele pecador e o Evangelho. Não temos dúvida disso. Entende? Ele se prega o Evangelho a todo mundo, mas o senhor que falou, em cada história, olha, as experiências. Só que nós penetrar lá naqueles que vão se salvar e não vão se salvar, aí nós não conseguimos. Às vezes eu gosto de pensar o que aconteceu comigo. Na empresa que eu trabalho aconteceu uma coisa comigo que eu não vou fazer com ninguém. Tirar alguém da linha de produção,
para colocar numa manutenção, sem curso, sem experiência, sem nada. Mas lá na manutenção estava do lado de um cristão, que ouviu o Evangelho. Então, Deus faz coisas impossíveis para quando vê que alguém... Existe duas linhas aí. Uma é o que você está falando, outra é o que nós temos aqui. Sim, exato. Então as duas andam juntas. Deus fez a sua escolha, a sua eleição para os seus filhos, individualmente. É o que nós temos na doutrina da eleição. E depois nós temos o Evangelho indo para todo mundo. Por exemplo, mais privilegiado do que Judas, então mais facilitado do que ele nem era de Nazaré, onde Cristo morava e vivia, e os outros apóstolos, os outros discípulos dele, os apóstolos, mas ele entrou no grupo, mas ele não quis a salvação. Então é um outro, é o assunto da oportunidade, da oferta, né? Aberta a todos. O Evangelho é levado a todos. Deus amou o mundo e está chamando todos. Então isso nos anima a levar o Evangelho a todos, né? Porque nós não sabemos quem vai se salvar. Aquele acho que nem adianta dar um folheto para ele. Não, quem sabe adianta, quem sabe é o que vai se salvar. Por exemplo, vários ouviram o Evangelho agora no Passo. Veio um casal, um senhor, ouviu lá em Cachoeirinha, morava em Rondinha, que pertence ao município da Rua do Sal, e ouviu lá. Ela ouviu anos atrás, mas ele foi só agora. Ouviu umas vezes em Cachoeirinha e indicaram que no Passo tinha um salão. Então ele, eu vou lá, ele veio. E na primeira semana o homem se confessou salvo, está lá animado. Ouviu pouquíssimas vezes. E gente ouvindo há anos estão lá. Firmezinho, sem decidir nada. Então esses que Deus escolheu, Ele chama. É um chamado. Ele vai encontrar aquela pessoa. O Evangelho vai chegar nele. Porque ele foi escolhido. O outro não foi escolhido, a Bíblia não diz isso. Daí a Bíblia não diz. Ele escolheu aquele, não escolheu o outro. Não, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele não está querendo a salvação. Como se explica isso? Mas não é. Se nós conseguíssemos explicar, nós seríamos Deus, né? Mas nós não somos. A Bíblia diz que todos estão condenados, né? E a Bíblia diz que existem os escolhidos, predestinados. Eu acho que ponto, né? Ela não diz que Deus predestinou para condenar. É para o inferno. Não. E sim que Deus deseja que o ímpio se converta do seu mau caminho. E outros tantos versículos que tem da vontade de Deus. É assim que a Bíblia ensina, né? Acho que o versículo aquele, Deus quer que todos os homens se salvem. Eu acho que explica tudo. Né? Mas como todos não querem, então Deus escolheu. Todos não querem. Eu estava pensando em, já que você fala um pouquinho em Apocalipse, João viu a igreja no céu. Mas ele não disse quem são. Ele viu a igreja, né, no céu, completa. Isso, coisas que vão acontecer ainda, e já está escrito lá em Apocalipse. Mas é como o senhor já tem destacado, nós não sabemos. Deus pode dar essa visão, uma pequena visão para João, que é grande para nós, né, entender essa verdade. Mas para Deus, todas as coisas são no seu devido lugar. Você falou em Judas, Josué. Eu estava lembrando dele e li sobre ele. O Senhor Jesus Cristo disse: todos que me desse, eu guardei, a não ser aquele que é o filho da perdição. Este se perdeu, foi Judas, no caso. Né? Mas é um caso que está entre Deus e o seu filho. Né? Não tem como nós determinar e julgar alguma coisa. E como você disse, ele teve toda a oportunidade. Inclusive depois de ter errado. E não se arrependeu. E o faraó, exato, ouviu e viu tudo aquilo, mas continuou duro. Então, se é assim que ele quer,
É um daqueles vasos para a ira de Deus. Caim também. Caim também. Nós vamos ver tudo isso que estamos falando, eu estou acompanhando a leitura aqui no capítulo 9, o Faraó está no 17, porque diz a Escritura, a Faraó, para isto mesmo te livrarei, para te mostrar o meu poder. No 21, eu não tenho o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra, outro para a desonra. No 14, que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E ele disse lá sobre, essa semana eu estava lendo esses versículos, quando ele falou para Rebeca sobre Jacó e Esaú, como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. E antes deles nascer, foi dito para ela, o maior servirá o menor. Eles não tinham nascido, não tinham feito obra, não tinham mostrado com o coração deles. E se nós julgar a vida de Jacó até o dia da salvação dele, era o pior. Mas o coração dele aceitou a mudança. Esaú não. Esaú era profano. Jacó era o enganador, mas Esaú era profano. Se nós usar os olhos humanos, o bom era Esaú. Mas para Deus, que conhecia o coração, Jacó, para que como um homem não tem poder de julgar uma pessoa, só Deus. E se nós continuar lendo essa leitura do versículo 9, falar sobre o barro, não tem poder para falar sobre o oleiro. Deus pega o barro, o oleiro pega o barro e faz o que ele quiser. Deus faz isso com o homem. Como no versículo 6, no que a palavra diz que todos são de Israel, mas nem todos são israelitas. São descendência de Abraão, mas nem todos são filhos. Então, como explica isso? Tem filho de Abraão no inferno. Porque, Descendente mas é só descendência, mas não é filho, porque não é filho da promessa, porque Deus tem os filhos da promessa. Uma promessa que foi feita. Assim como teve uma promessa para Abraão, teve uma predestinação da igreja, dos filhos. Então, é complicado explicar, é complicado dizer que como é que vamos explicar que Deus fez uns para a salvação e outros não para a salvação, mas como o Zé falou, está no coração. Porque aquele que tem o coração que vai aceitar, Deus vai levar o Evangelho. Deus não vai deixar um coração que pode aceitar a salvação, porque o coração de Faraó, Deus simplesmente só mostrou o coração dele de verdade. Deus só mostrou, ó, o coração desse homem, ó, ele não tem como mudar. Aí por isso que, para isso mesmo te levantei, porque o coração dele não ia mudar nunca, como o próprio Judas. Não adiantava, o coração dele não ia mudar. Ele viu, ele traiu, e ele chegou ao ponto de se arrepender, mas o coração dele não. Eu não consigo. Só ter o cuidado, por exemplo, Deus, ele escolheu para a salvação, mas ele não escolheu para a perdição. Então, o caso de fazer um vaso para desonra, não é que Deus fez aquele vaso e fez ele ser uma desonra. Ele fez o vaso só. O vaso que foi uma desonra. Então, temos que ler com calma, ler com cuidado. Entende? Ele não fez o vaso e fez ele ser uma desonra. Ele fez o vaso e o vaso foi uma desonra. Por isso que temos que ler que o oleiro tem o poder. Sobre o vaso. Isso, sobre o vaso. Não que ele fez o vaso, mas ele tem esse poder. Ele decidiu pelo vaso para ele ser uma desonra para Deus. Ele quer dizer, o ensino ali é por que Deus não fez tudo vaso para a honra. Mas Paulo diz, olha, o oleiro não tem poder para fazer o vaso e que algum de repente vá servir para a desonra. Quer dizer, a desonra foi colocada dentro, mas não foi Deus que colocou a desonra dentro do vaso. Foi o próprio vaso que permitiu ele ficar com a desonra. Entende? Então, trazer versículos de fora para às vezes aplicar, no caso às vezes temos que examinar porque pode criar confusão e depois ficamos com aquele versículo que fecha. Na realidade, não. Quando chegarmos em Romanos capítulo 9, tem algumas coisas que estão escritas aqui que a gente lê, superficial, parece que Deus está fazendo aquilo, mas não. Não. Quando chegarmos lá,
O próximo irmão aí vai ajudar a entender como esse caso que você está citando do vaso. Ele fez o vaso. Ele fez os 2 vasos. A pergunta é, por que ele não fez só o vaso bom? O vaso bom, ele escolheu para ser um vaso bom. O vaso ruim mesmo escolheu. Ele fez a sua escolha. Não é só o vaso que está aqui, vai aparecer também o caso de Esaú. Aonde estava o erro de Esaú? Quando ele vendeu o seu direito de primogenitura, ele mexeu com coisas sagradas, coisas de Deus, coisa que Jacó não fez. Ele fracassou, ele errou, ele pecou, mas ele não mexeu com coisas sagradas dele, ele não trocou o precioso, o que era espiritual, o que tinha valor eterno. Então, Mas Deus já sabia antes dele nascer. pois é, mas daí nós não podemos dizer coisas que não está escrito. Diz que ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Não diz que ele escolheu a Jacó e abandonou Esaú. Esaú, ele fez a sua escolha. Então, quando chegarmos nesse capítulo, vamos ver com mais calma, porque não podemos dizer coisa que não está escrito. Interpretar uma palavra que não está dita ali. Tá? E também outra coisa, não é só aqui que está escrito sobre essas coisas, temos passagens nas profecias em relação a isto, a essas coisas que aconteceram aqui, que vão nos ajudar a entender. Tem coisas polêmicas que vai além da nossa compreensão. Tem. Alguma coisa que ficar na dúvida aqui, comecei a estudar esse capítulo. Quinta-feira. Aqui a gente está mexendo num outro capítulo. Sim. Mexendo no outro. Aí o que eu ia dizer, por que temos que ter cuidado sobre isso? Porque existem doutrinas e igrejas, denominações mundiais feitas em cima de coisas assim. Então que não vamos alimentar o que eles... Você ouvindo, eles dizem, pois é, mas está escrito ali, é verdade, eles têm razão. Mas será que realmente é o que está dizendo? Eu torno a citar de novo 1 Timóteo 2, né? Deus quer que todos os homens se salvem, está incluído Judas e o Faraó. E quem ia dizer que Saulo de Tarso ia se salvar? Um perseguidor ajudou, cooperou para matar, mas depois ele salvo, ele diz que ele foi escolhido, se eu não estou enganado, do ventre. Parece que a mãe dele, eu acho que tem isso. Sim, fala em 1 Timóteo, né? Só depois que ele ficou sabendo isso. Então tem pontos que vai além da nossa explicação. Mas pensando na responsabilidade agora, Sim. é interessante, não é aqui, mas é interessante pensar no que a gente está pensando. O homem e seus pecados, o pecador e seus pecados, uma pergunta, Josué. Sim, eu estou lendo aqui, Para não nos estou ouvindo, ajudar, né? Ele tem ele em si só, ele tem capacidade de escolha? Não. Não, todos estão... É o que está no capítulo 3, né? Então aquilo ali é para todos. Não é só os que estão indo para o inferno. Isso aqui está falando de todos nós. Todos se extraviaram. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há um justo nenhum sequer. Mas como funciona isto? Através do Evangelho, Deus chama os pecadores a Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Diz que o arrependimento segundo Deus, então, tudo vem de Deus. Bom, então eu vou ficar aqui de braço cruzado, vou esperar que Deus faça tudo isso por mim. Pois é, mas a Bíblia diz, quem crê no Filho tem a vida. Então a fé é dada por Deus, mas é a obra divina operando naquele pecador
a parábola do semeador, né? Aquela terra boa, não significa que a pessoa era boa, mas qual é o significado? Aquele coração se delatou. Nós vemos daquela terra que tinha pedra, não tinha umidade, essa outra não, essa outra tem. Aonde a semente pode penetrar, gerar o fruto. A semente é de Deus. O apóstolo Pedro diz que fomos gerados, não de semente corruptível, mas daí fomos gerados. Então, a semente é de Deus, a obra é de Deus, a fé vem de Deus, mas há uma ação deste pecador, agora esclarecido por Deus. Deus dá condições para ele crer, para ele confiar, para ele aceitar. Sua pergunta, a fé vem pelo ouvir, o pecador precisa ouvir. Cristo disse, na verdade, quem ouve. E nós precisamos ser convencidos, o pecador precisa ser convencido. Isso é João 16:8. Cristo disse, e quando ele vier, está falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Então, não, o pecador, deixado por sua própria conta, ele não tem condições. O morto não pensa e não sabe nada, né? Precisa, vida, então. Se ele fosse deixado assim, ele não ia buscar a Deus. Não. Então Deus busca ele. E naquele que ele salva tem todos esses ingredientes que entram, que não vêm dele, vêm de Deus. No caso do pastor buscando a ovelha lá, perdida, sem condições de voltar, ferida, né? O pastor busca, quem sabe a ovelha compreendendo, estou perdido. Mas no caso de cada um de nós lembramos aquilo que nós fizemos, né? Nós queríamos ser salvos, nós íamos nas reuniões, nós estávamos pensando no Evangelho. Então, é a obra de Deus e o pecador reagindo àquilo, né? Ele está morto no sentido que ele não pode buscar a Deus, ele não pode salvar-se a si mesmo, ele não pode conseguir, mas ele pode ouvir e ele pode crer. Deus pode fazer. Então, nesse sentido, E obedecendo o Evangelho em si, a palavra e o Espírito de Deus que está falando com ele, né? Então, por isso que até mesmo na hora de crer, muitos vão, eu não consigo crer, o que eu não posso crer? Porque tudo isso é uma obra do Espírito, não adianta ele querer forçar a coisa, né? Eu penso que Cristo disse para o homem que perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Isso não interessava para ele, isso não disse que era pouco nem muito. Esforça-te. Para mim, tem a parte do pecador, né? Esforça-te para entrar. Sim, agora vou para o Zaqueu. Zaqueu queria conhecer a Cristo, essa é a parte dele, ele queria. Até correu e procurou, mas Cristo também queria ele. Então se encontraram. Então, para mim, as duas partes vão juntas. Para dizer, olha, eu não vou... claro que é Deus que faz tudo. É Ele que faz tudo. Mas pegar uma pedra aí não adianta nada. Então eu acho que tem a parte do pecador, ele vai sentir a necessidade dele. Exemplos bíblicos, né? Você não precisa quebrar muito a cabeça. Não devemos inventar doutrina que não existe. E no final daquele trecho de Zaqueu, o Senhor Jesus mesmo disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar. Então ele estava buscando também. Parece que era coincidência que ele estava passando por ali pela última vez, mas não, ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uma entrega de folheto, Deus usa aquele crente, aquele irmão, aquela irmã, para ir lá naquele bairro, naquela vila, naquela casinha, quem sabe lá, quase caindo. Essa é a parte que Deus está fazendo. Recebeu o convite, agora a parte dele vem. E vamos fazer o convite se salvar. Tem uma
parte bem clara para nós. Nínive, a pregação contra Pois Nínive. é. Aquele povo não era voltado a Deus. É. Vai e prega contra ela. 40 dias. Eu lembrei tudo. E Nínive vai ser destruído. Lembrei tudo. Aí o que aconteceu? O coração, né, de todos, diz ali do rei, de todos se converteram. Quem sabe Deus, né, não vai fazer esse mal contra nós, mas não foram salvos. Por isso que é bom o crente ter o hábito de ter folhetos no bolso, né? Porque às vezes até caminhando, alguém pede uma informação, dá a informação, ou leva alguma coisa para ler. E surge oportunidade às vezes. Né? E aquele folheto pode ajudar aquela pessoa. Né? Então, como já tem sido citado aí, negócio da empresa, inclusive, né? Quantas pessoas foram salvas e, por irmãos que estavam lá, por uma palavra, outras empresas, né? Então, Deus vai usar, Então é bom que Deus use a mim, né? Que privilégio Deus ter usado a mim para ser o canal de bênção para alcançar aquele pecador, né? Eu tenho que dizer, acho que eu já disse isso, eu fui convidado para ir de Torres, na época eu morava em Torres, morar em Cachoeirinha, por um ímpio. Eu nem conheci ele. A primeira vez que eu vi ele, primeiro encontro que tivemos. Não, tu tem que morar em Cachoeirinha, lá que é lugar bom. E chegando lá, fui convidado para ouvir o Evangelho. Então, Uma vez eu viajando com o senhor Henrique, ele falou, nós estávamos conversando, e ele falou esse assunto da importância de folhetos, de alguma, e ele me disse, Sr. José, muitas igrejas no Sul, o ponto inicial foi um encontro com alguém fora do lugar dele. E ele começou a falar sobre Itati, alguém que conheceu alguém de Itati em Tramandaí, e começou a falar de outros, alguém que conheceu o plano daquele lugar em outro lugar, e dali começou a surgir, hoje esses lugares têm igrejas de Deus. em Capivari, um ímpio de Osório disse para o Samuel, não, Samuel, lá em Capivari, que é lugar bom de pregar o Evangelho, tu vai para lá. Ele foi, acho que até o homem arrumou a casa para ele pregar, o homem nunca se salvou na vida, e tem uma igreja lá. É, você salvou muita gente, já E saiu de salvou lá, muita né? gente. Que nem Itati também, né? Em Itati. Tem gente Mas eu só estava notando, a gente prega tanto do Senhor Jesus Cristo, e eu já estava pensando nisso, para ser conforme a imagem do seu Filho. Será que nós temos esta apreciação de que desses lugares que Deus nos tirou, Ele nos tornou a imagem do Filho dele? Isso não é pouca coisa. Quantos aqui gostariam de ser um empregado do rei, de uma presidente? Não, mas ser a imagem do Filho de Deus, o mundo não paga isso. Se não correspondemos a isso hoje, mas vamos ser. Sim. Sim. Filipenses, né? Sim. Filipenses. Filipenses. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu pecado, assim por diante. Então, se não somos hoje na prática, né, é assim que Deus nos vê, e é assim que vamos ser. Sim. Que nos mostra um propósito de Deus, né? O conhecimento predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Interessante que a Igreja Católica torna esse versículo, né? Não é que torta, interpreta de maneira bem errônea, que conforme a imagem de seu filho, eles ensinam que Maria ascendeu, né? Então não vai ser conforme ao filho. Isso é um absurdo, né? Então, versículo 28, final, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus já tinha em vista estes muitos irmãos e o seu Filho como primogênito
tendo o seu lugar de honra, o seu lugar elevado, todos conforme ele, em caráter moral, espiritual, a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, isto nós começamos já a aprender aqui neste mundo, né? Ele já somos instruídos, o povo de Deus, quando chegar perante ele, já tem essa instrução. Não tem um dirigente, um pastor, né? Ele é o centro, ele é a cabeça das nossas vidas. Mas está na minha mente só um pouquinho. Um prédio de 20 andares, o engenheiro já viu o prédio pronto. É o que nós temos aqui. A planta, o engenheiro, Deus. O engenheiro tem aquele prédio, você que trabalha, pronto, já vê todo o encanamento, instalação, tudo funcionando, tudo funcionando. Essa semana é o que temos aqui. Eu falei com uma cliente essa semana, ela disse, Seu José, eu não tenho a mínima noção de como é que vai ficar o que o senhor está me fazendo. Quando a senhora me pediu para fazer, eu já sabia como é que ia ficar. Então, Deus é exatamente. Deus está usando aqui a planta. É isso que vai ser. Então tá. Então ele está aos que predestinou, a esses também chamou. Então aquilo que estava no passado, aquilo que estava nos propósitos de Deus está se realizando agora no tempo, mas que vai alcançar. Então está ligado com a eternidade, né? Eternidade passada para a eternidade futura. E nós estamos no tempo e essas coisas estão acontecendo com essas pessoas. A esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então a conclusão da grande obra da salvação, da eleição, da predestinação, dos desígnios, decretos de Deus, ele veio de uma forma concluída. Por isso aqui versículo 31, que vai ficar para sábado que vem, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo tinha o objetivo de colocar este assunto aqui. Muitos prédios têm caído, mas esse aqui não vai cair. Não, esse não tem terremoto. Fala na glorificação, né, na conclusão e no seu auge de glória. E imaginamos, é Deus que tem isto. O arquiteto e o construtor, o artífice e construtor é Deus. Esse prédio aqui não vai cair. E nunca vai ter impeachment. Não. Eu acho precioso como Deus ama o seu filho. E essas palavras aqui, conformes à imagem de seu filho. Conforme se fala de uma forma. E aqui seria uma forma, de uma maneira mais perfeita, com as características já, desde já, criando, mas na maneira, lá na glória, mais perfeita a imagem e semelhança ao seu filho. Como Deus ama o seu filho, Ele quer que todos sejam parecidos. É o que diz Efésios, essas características, né? Nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Pensando nisso, né? É uma lástima, muitas vezes nós pensando nos pepinos, das carnes do Egito. Temos que nos prostrar e confessar essa fraqueza, né? Essa falta de compreensão nossa. Filhos do rei andar deitado na sarjeta. Muitas vezes. Não precisa terminar com isso, né? Outra palavra para animar. Nada nos pode separar deste amor, né? O amor de Deus, né? Exato. Vai ter uma lista depois de... Mas isso serve, Sr. José, para animar a gente. O senhor está mostrando o tesouro que o Senhor Jesus Cristo ofereceu para o mancebo. E ele preferiu as migalhas das fazendas dele. E às vezes nós podemos estar
temos nossa Bíblia, a palavra escrita e a palavra viva. Sim, O que precisamos é transformar em coisas vivas em nossas vidas. isso. Então aí faz a diferença. Podemos ler como se lê um jornal, mas se isto começa a tornar vivo em nossas vidas, aí muda. E todas essas coisas dá para ver aqui e nas outras, tudo está associado a Cristo. Quando nos afastamos de Cristo, nós perdemos a visão das coisas preciosas.